Olá, hoje é quarta-feira, dia 24 de março, e o Senado Notícias está no ar. As principais autoridades do país decidiram criar hoje um comitê de alto nível com reuniões semanais para unificar os esforços de combate à pandemia. A reunião foi no Palácio do Alvorada. As principais autoridades da República chegaram cedo ao Palácio do Alvorada. Participaram os presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal. Ministros e governadores também estavam presentes. Reunião com portas fechadas, mas, ao final, saíram juntos para falar com a imprensa. Resolvemos, entre outras coisas, de que será criada uma coordenação junto aos governadores, com o senhor presidente do Senado Federal. Da nossa parte, um comitê que se reunirá toda semana com autoridades para decidirmos ou redirecionarmos o rumo do combate ao coronavírus. A unanimidade, a intenção de nós, cada vez mais, nos dedicarmos à vacinação em massa no Brasil. Tratamos também de possibilidade de tratamento precoce. Eu fiquei incumbido de tratar com os governadores dos estados e do Distrito Federal, ouvindo a demanda de todos e trazendo para este comitê. Igualmente, o Supremo Tribunal Federal, que não pode participar por dever constitucional de um comitê dessa natureza, mas deve ser participado até para que haja um controle prévio da constitucionalidade das medidas que serão tomadas desde já. Medidas como a participação da iniciativa privada, a ampliação de leitos de UTI, a solução dos problemas de oxigênio e de insumos de medicação e, fundamentalmente, a política do Ministério da Saúde para a vacinação do povo brasileiro, que exige mais do que nunca a colaboração de todos os poderes, todas as instituições, da sociedade e da imprensa, para que consigamos alargar a escala da vacinação no Brasil. Saio daqui para uma reunião com todos os líderes da Câmara para tratarmos de projetos que poderemos votar hoje ainda, inclusive, como a oferta de novos leitos, numa parceria com a iniciativa privada, que não se nega também a participar dessa luta, num só caminho, numa só direção. Todos nós, Presidente da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, nós governadores, ministros de Estado, temos hoje a responsabilidade de salvar vidas. E o ministro da Saúde, tendo as credenciais do senhor presidente, instalará no Ministério, ali também, toda uma assessoria com a sociedade científica, com toda a estrutura de médicos, também de técnicos em todas as áreas da saúde, para poder mostrar que nós, se Deus quiser, saberemos tanto habilitar leitos, saberemos cuidar da nossa área de médicos também e também de técnicos na área da saúde para prestar assistência à população. E pedir a todos que entendam que em situações delicadas, em situações críticas como estamos vivendo, muitas vezes se faz também necessário o isolamento social. Prover à população brasileira, com agilidade, uma campanha de vacinação que possa atingir uma cobertura vacinal capaz de reduzir a circulação do vírus. Por outro lado, fortalecer a assistência nos 3 níveis, município, Estado e União, com a criação de protocolos assistenciais capazes de mudar a história natural da doença. O Poder Judiciário, como é o último player a aferir a legitimidade dos atos que serão praticados, ele não pode participar diretamente desse comitê. Entretanto, como esses problemas da pandemia exigem soluções rápidas, nós vamos verificar estratégias capazes de evitar a judicialização, que é um fator de demora na tomada dessas decisões. E em pronunciamento na TV, o presidente Jair Bolsonaro disse que até o final do ano vão chegar ao Brasil 500 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. O discurso repercutiu no Senado. Nesta terça-feira, em pronunciamento na TV, Jair Bolsonaro disse que disponibilizou recursos para a compra de vacinas e que 2021 será o ano da vacinação no Brasil, que atualmente o Brasil é o 5º país que mais vacinou no mundo e que em breve haverá a fabricação em território nacional do insumo farmacêutico ativo, matéria-prima para a produção dos imunizantes. Quero tranquilizar o povo brasileiro e afirmar que as vacinas estão garantidas.
Ao final do ano, teremos alcançado mais de 500 milhões de doses para vacinar toda a população. Muito em breve retomaremos nossa vida normal. Solidarizo-me com todos aqueles que tiveram perdas em suas famílias. Que Deus conforte seus corações. Estamos fazendo e vamos fazer de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros. Somos incansáveis na luta contra o coronavírus. Na internet, senadores de oposição criticaram o discurso do presidente. Rogério Carvalho, do PT, afirmou que Bolsonaro atrasou a vacinação e o chamou de mentiroso. Randolfo Rodrigues, da Rede, disse que não há pronunciamento que repare a perda das quase 300 mil famílias. E Cid Gomes, do PDT, escreveu que o presidente mentiu e, a contragosto, tentou demonstrar um sentimento de pesar às vítimas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também comentou o pronunciamento. Acabo de assistir o pronunciamento do presidente da República em cadeia nacional, em que ele apresenta o cronograma de vacinas e, consequentemente, afirma a importância das vacinas para o enfrentamento dessa pandemia, especialmente pela segunda onda, muito mais grave do que a primeira. Então, é uma sinalização muito importante de que nós possamos ter uma união de entendimentos, um discurso uniforme e ações muito contundentes para poder erradicar a pandemia do nosso país. E o Senado aprovou moção de apelo à comunidade internacional para que ajude o Brasil a conseguir mais vacinas contra a Covid-19. O documento apresentado pela senadora Cátia Abreu, que é a presidente da Comissão de Relações Exteriores, foi aprovado em sessão remota do Senado no mesmo dia em que o Brasil registrou o maior número de óbitos desde o início da pandemia. Na moção, a senadora enfatiza que o ritmo de imunização é insuficiente para conter a propagação da doença, que registra uma média de 72 mil novos casos todos os dias e mais de 2 mil óbitos diariamente, o que coloca o país como epicentro da pandemia. O país passou da marca de 12 milhões de pessoas contaminadas e atinge cerca de 300 mil óbitos desde o início da crise. Uma cooperação internacional para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 deve, portanto, mais do que nunca se preocupar com o Brasil, no entendimento que o enfrentamento imediato da crise do país gera externalidades positivas para todo mundo. Nesse sentido, a percepção da senadora Cátia Abreu e de todos os senadores que acompanharam nesse intento é relevante e muito oportuna. Por conta da omissão e inoperância do nosso governo, nos tornamos um risco para o mundo. É uma situação de emergência e a gente precisa da cooperação internacional para vacinar urgentemente a nossa população. O apelo se destina a governos de países que pertencem ao G20, à ONU, à OMS, a parlamentos de vários países e indústrias farmacêuticas, com o objetivo de viabilizar um número maior de vacinas num curto espaço de tempo. O documento foi aprovado por unanimidade pelos senadores. Gostaria, senhor presidente, de apenas solicitar que Vossa Excelência pudesse encaminhar de próprio punho essa moção diretamente para o presidente da OMS, Organização Mundial de Saúde. Lá é que está a reserva, a administração da reserva de toda a vacina sobrando no mundo. Então, um apelo seu, não só a correspondência, mas um contato pessoal, eu tenho certeza que nós teremos retorno, resultado. A Organização Mundial da Saúde está realizando, inclusive, um exame para avaliar como os governos de alguns países reagiram à pandemia. E o Brasil é um dos países que será avaliado. O momento agora é de auxílio, é de união daqueles que podem mais para com o Brasil. Não é hora de ficar olhando para trás, apontar esse ou aquele erro. Na minha avaliação, daqui para frente, em torno dessa união, desse auxílio, temos que corrigir procedimentos, acertar a mão no combate da pandemia e, principalmente, trazer mais vacinas para ser aplicada na população brasileira. Entendo que esse deva ser o foco não só dos países amistosos, como também da Organização Mundial de Saúde. O Brasil pede socorro. E ontem foram registradas mais 3.152 mortes pela Covid no Brasil. E a velocidade da imunização e também a compra dos imunizantes foi tema de sessão temática do Senado nessa terça-feira. Representantes das principais farmacêuticas do Brasil participaram.
Nesta semana, o Brasil atingiu mais de 11 milhões de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O número representa cerca de 5% da população. Já a segunda dose foi aplicada em mais de 3 milhões e meio de pessoas, ou seja, em menos de 2% da população do país. O ritmo é considerado lento e o número de mortes diárias em decorrência da Covid é preocupante. Isso, por sua vez, exige um isolamento mais duradouro, com reflexos tanto na esfera econômica quanto no setor da saúde, que está no seu limite. Além disso, a subvacinação aumenta o risco de mutações, podendo gerar variante não responsiva às vacinas, o que equivaleria a jogar por terra boa parte do esforço da comunidade científica no último ano para a criação das vacinas. A pergunta que atualmente assombra o Brasil é em que data teremos toda a população brasileira vacinada. Representantes de instituições, empresas e laboratórios participaram de sessão temática no Senado nesta terça-feira para detalhar a quantidade e prazos para o fornecimento de vacinas. Esse contrato foi assinado na semana passada com o Ministério. O volume total, o Ministério fez um anúncio logo na sequência, e esse anúncio dava conta do volume total de 38 milhões de doses, sim. E o calendário de entrega ele está para o final do ano, e com um desafio interno, senador, de nós tentarmos, e acho que o Ministério também fez essa ponderação, que até como, lembrando aqui o pronunciamento agora há pouco da presidente da Fiocruz, como há movimentos que às vezes fogem do controle, e também há oportunidades que a gente pode tentar aproveitar para antecipar entregas. A Pfizer e a BioNTech fecharam um acordo com o governo brasileiro para o fornecimento de 100 milhões de doses da nossa vacina, que tem o nome de Comirnaty. E as entregas dessas 100 milhões de vacinas vão começar o mais rapidamente possível e devem estar concluídas até o final do terceiro trimestre de 2021. Então, até setembro, essas 100 milhões já devem estar entregues. Nós estamos trazendo, a princípio, 20 milhões de doses. Agora, no final de março, receberemos o equivalente a cerca de 30 milhões de doses de vacina. Na Fiocruz, nós trabalhamos há anos com o conceito e a orientação do complexo econômico industrial da saúde, da importância de uma produção nacional, da autonomia nos insumos de saúde, e nós estamos, então, aí com uma previsão de fazer as entregas de uma vacina totalmente nacional entre agosto e setembro. No dia em que o país bateu novo recorde de mortos, com 3.251 mortes em 24 horas, os senadores lamentaram a situação enfrentada pelos brasileiros. As pessoas estão morrendo a centenas no Brasil, nas filas dos hospitais, e já com containers para empilhar os mortos. Um filme de terror, sim, e de dor. Meu Deus, a gente teve um quarto das mortes do mundo. Como é que estão as famílias se sentindo? Nossas famílias brasileiras protegidas? Seguras de que serão vacinadas a tempo, seguras de que seu ente querido será atendido, de que será atendido na UTI, de que vai ter oxigênio. Mais um ministro da Saúde que afirmou que dará continuidade ao que está sendo feito. É sério isso? Vai dar continuidade ao que está sendo feito? Isso significa que a gente vai continuar contando mortes aos montes? E a lenta imunização dos brasileiros vai trazer maior impacto econômico. É o que alerta o último relatório da Instituição Fiscal Independente. A vacinação no Brasil começou no dia 18 de janeiro e caminha a passos lentos. Até agora, pouco mais de 6% dos brasileiros tomaram a primeira dose e cerca de 2% a segunda. Quanto mais tempo o governo demorar a vacinar a população, maior será o impacto econômico, alertam os analistas da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Sem uma vacinação ampla e realizada de maneira muito mais acelerada do que a que nós estamos vendo até agora, não vai haver recuperação da atividade econômica, do produto interno bruto em 2021.
No relatório divulgado nesta segunda-feira, a IFE avalia que cada mês de paralisação de 50% da atividade econômica significa 1 ponto percentual a menos no crescimento do PIB, Produto Interno Bruto. Se houver uma necessidade de paralisação por até 4 semanas, ou seja, 1 mês, com uma abrangência setorial dessa paralisação de 50%, o PIB poderia perder nesse ano 1 ponto percentual. Claro que a instituição apresentou no relatório, como se pode ver na tabela, uma série de cenários possíveis. O que nós precisamos ter claro é que sem a vacinação, as medidas de restrição continuam a ser necessárias. O relatório mantém a previsão de crescimento de 3% do PIB em 2021 e aponta o risco de contração econômica nos 2 primeiros trimestres. O cenário para o segundo semestre vai depender do ritmo da vacinação. A cada mês que passa e as medidas de restrição são necessárias, nós vamos perdendo capacidade de crescimento. Os 2 primeiros trimestres de 2021 devem ser ruins, o que já se sabia, mas o segundo semestre pode haver ou pode conter alguma recuperação. Essa recuperação vai estar condicionada à capacidade de vacinação. E foi instalada hoje a Comissão Senado do Futuro, que elegeu os senadores que vão ficar à frente do trabalho pelos próximos 2 anos. O presidente é o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, e o vice, senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima. O novo presidente sonha com a modernização do país, em transformar o Brasil numa nação digital. Ele cita o exemplo do atraso do serviço público, em especial do sistema de saúde. A gestão é analógica, não há um governo digital. Você vê que aqui em Brasília, o nosso sistema de saúde sequer tem controle de estoque de medicamento. Aqui, para marcar uma consulta, o cidadão pega um ônibus, leva 2, 3 horas para ir num determinado local para marcar, muitas vezes não consegue marcar, volta para casa. Uma coisa tão simples que poderia ser feito tudo por aplicativo. Já nesta reunião, a comissão aprovou a realização de 3 audiências públicas. Uma com a primeira-ministra da Estônia, para que ela fale do processo de digitalização daquele país europeu. Outra com o ministro Augusto Nardes, do TCU, sobre gestão eficiente no setor público. E a outra sobre a digitalização do Brasil. Primeira audiência nossa é o DataSUS, DataPrev e o SERPRO, juntamente com a Brascom, para a gente discutir um pouco como é que nós vamos transformar o nosso país num país digital. E a Comissão Mista de Orçamento deve concluir até amanhã a análise do relatório da Lei Orçamentária Anual de 2021. Depois, o texto segue para o plenário do Congresso, que pode se reunir ainda nesta semana. O texto que a Comissão Mista de Orçamento vai votar foi entregue domingo pelo relator, o senador Márcio Bittar. Antes, o projeto passou por 16 relatores setoriais da CMO que fizeram remanejamentos financeiros em áreas como saúde e educação. Para ter uma ideia, tem ministérios que há um pouco tempo atrás estavam pedindo uma recomposição de 2 bilhões. Já baixou para 1,5 bilhão. Para 1 bilhão. Tem ministério agora pedindo 200 milhões. Porque a coberta ela é a mais curta mesmo nas últimas décadas. Bittar fez ajustes no texto original entregue pelo governo. Os recursos para a saúde agora chegam a 125 bilhões de reais, enquanto a educação pode receber 100 bilhões de reais, quase o dobro do mínimo previsto na Constituição. O relatório reforça recursos para o Fundo de Amparo ao Trabalhador e para a Fundação Nacional de Saúde. Para não quebrar a regra de ouro que proíbe o endividamento público para pagar investimentos e amortizações, cerca de 451 bilhões de reais dependerão de proposta de crédito suplementar. Esse orçamento também é feito com base em estimativas mais recentes sobre o comportamento da economia e com essa baixa geral, essa deterioração
dos marcos macroeconômicos, né, que não era prevista, né, quando o orçamento foi enviado o ano passado, né? Então é um orçamento que está muito mais aderente, né, à realidade, né, atual. Um ponto polêmico do relatório retira 1,76 bilhão dos 2 bilhões de reais previstos para o censo demográfico, que foi adiado do ano passado para este ano. O IBGE divulgou nota dizendo que este corte pode impossibilitar a realização do trabalho. Não sabemos se o censo vai ocorrer, vai ser adiado, mas a sinalização é que ele vai ocorrer, né? Já foi adiado de 2020 para 2021, tudo indica que vai ocorrer agora. Talvez, em razão do agravamento da pandemia, novamente seja postergado. Isso é preocupante, tendo em vista a importância de termos dados atuais, de manter um censo com a mesma periodicidade, mas é algo que ainda não está definido, né? E temos que ver, talvez, que o governo consiga remanejar recursos, né, de outras áreas para a realização do censo como previsto para esse ano. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens que mostramos nesta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.